Você fecha os olhos por um instante e se lembra daquele dia no parque, da birra no supermercado, das noites em claro tentando acalmar um choro que parecia não ter fim. A raiva do seu filho, um turbilhão que te arrasta, te desconcerta, te faz sentir impotente. E no meio do caos, uma vozinha dentro de você pergunta: onde foi que eu errei? Eu sou Tatiana, sou mãe, psicopedagoga, orientadora parental e dediquei anos da minha vida a estudar o desenvolvimento infantil. E eu posso falar, já passei muito por isso. Sei como é essa sensação de estar perdida, é desgastante isso. Mas eu descobri algo que mudou tudo. A raiva do meu filho não era sobre mim. E mais importante, eu descobri que existia um caminho, uma saída para isso. É sobre esse caminho que eu quero falar com você hoje. Um caminho que não envolve punição, gritaria, castigo, mas sim conexão, entendimento e ferramentas que realmente funcionam. Aliás, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu preparei um e-book completo que se chama A Linguagem Secreta da Raiva, onde eu detalho tudo o que eu aprendi. E o link para adquirir está aqui, ó, adquirir com desconto, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Use o cupom SEMRAIVA10 e tenha 10% de desconto para adquirir. Mas antes de você correr lá, fica aqui comigo, porque o que eu vou mostrar agora vai transformar a forma como você lida com a raiva do seu filho. Sabe qual é o maior erro que a gente comete quando um filho explode de raiva? É achar que a raiva em si é o problema. A gente cresceu ouvindo que a raiva é feio, que é errado, que a gente tem que engolir o choro, controlar as emoções. Mas e se eu te dissesse que a raiva, assim como as outras emoções, é legítima? Que ela é, na verdade, uma mensageira. Pensa num iceberg. Aquela pontinha que aparece na superfície é o comportamento do seu filho. O grito, a birra, a teimosia. Mas embaixo d'água tem uma coisa acontecendo. Tem medo, frustração, cansaço, fome, tédio, insegurança, necessidade de atenção. A raiva muitas vezes é só uma forma que a criança encontra dentro dos recursos limitados que ela tem de dizer: ei, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso da sua ajuda. E quando a gente só olha para a superfície, quando a gente só reprime o comportamento, sem entender a causa, a gente está, na verdade, ignorando o pedido de ajuda do nosso filho. É como colocar um band-aid em um machucado que precisa de pontos. Mas por que as crianças explodem com tanta facilidade? Por que elas têm dificuldade em se controlar? A resposta está em parte no cérebro delas. O cérebro infantil é como um canteiro de obras em constante construção. E a área responsável por controlar os impulsos, regular as emoções, pensar antes de agir, o córtex pré-frontal, é uma das últimas a ficar pronta. Agora, imagine um maestro tentando reger uma orquestra com instrumentos desafinados e músicos que ainda não sabem ler partitura. É mais ou menos isso que acontece no cérebro do seu filho quando ele está com raiva. Ele não tem as mesmas ferramentas que um adulto para lidar com aquela emoção intensa. Mas não é só o cérebro. Existem vários outros fatores que podem desencadear a raiva. A fome, o sono, o cansaço, o excesso de estímulos, como em festas ou shoppings, mudanças na rotina, dificuldade em expressar o que sente.
Às vezes é uma combinação de várias coisas. Seu filho é só uma criança. Quando eu digo isso, é porque é só uma criança. Então, o que fazer? Como ajudar o meu filho a lidar com a raiva de forma saudável? Como transformar esses momentos de crise em oportunidades de aprendizado e conexão? A resposta se resume em 3 passos. Vamos lá? Número 1, acolher. O primeiro passo é acolher a emoção do seu filho. Parece simples, mas não é. Acolher não é concordar com o comportamento, não é ceder à birra, não é dizer sim para tudo. Atenção! Acolher é validar o sentimento, é mostrar para o seu filho que você entende que ele está com raiva, que você aceita essa raiva e que você está ali para ele. Um exemplo de frase que você pode falar nessa hora. Filho, eu vejo que você está muito bravo porque você não pode comer o chocolate agora. Eu entendo. É difícil esperar quando a gente quer muito uma coisa, né? Eu não deixei comer o chocolate. Eu só validei o sentimento dele. Agora, número 2, conectar. Depois de acolher, é hora de se conectar. Deixar de lado o celular, a TV, as preocupações e olhe para o seu filho. Ouvir o que ele tem a dizer, mesmo que ele ainda não consiga dizer com palavras. Oferecer o seu colo, o seu abraço, o seu toque. Mostrar que você está presente, disponível, inteiro para ele. Uma dica prática: abaixe-se na altura da criança, faça um contato visual, use um tom de voz suave e calmo e pergunte para ela se você pode abraçar, se ela quer colo. Pergunta e acolhe. E por fim, é hora de ensinar, ou melhor dizendo, direcionar. Ajudar o seu filho a canalizar a energia da raiva de forma construtiva. Ajudá-lo a encontrar outras formas de expressar o que ele está sentindo, sem machucar a si mesmo e aos outros. Uns exemplos, vamos lá. Respiração profunda, movimento, correr, pular, dançar, né? Ah, eu tô com raiva, então vai correr, corre daqui até lá, vai pulando, vai dançando, né? Abaixa e levanta. Pode ser também por meio da expressão artística. Desenhar, pintar, modelar com massinha de modelar. Isso também canaliza o sentimento. Conversar, pedir ajuda. No e-book A Linguagem Secreta da Raiva é um guia para que você consiga decifrar os pedidos de ajuda do seu filho ou filha e responder com amor e eficácia. De novo, o link para adquirir com desconto está aqui na descrição. Use o cupom SEMRAIVA10 e tenha 10% de desconto. Vamos a um exemplo prático para você ver como esses 3 passos funcionam na vida real? Vamos lá. Imagine a cena, criança brincando com blocos de montar. A torre de blocos desmorona. A criança começa a chorar, gritar, jogar os blocos no chão. O pai ou a mãe se aproxima. Se abaixa, olha nos olhos da criança e diz: Filho, eu vejo que você está muito bravo porque sua torre caiu. É frustrante quando a gente está construindo uma coisa e ela desmorona, né? Eu entendo. Quer um abraço? Que tal a gente respirar fundo juntos e depois tentar construir uma torre ainda maior? O que aconteceu aqui? O pai e a mãe acolheu a frustração da criança, conectou-se com ela através do olhar, do toque, da voz calma e ofereceu uma ferramenta, a respiração, e uma alternativa, construir uma torre maior. Tá vendo como nós temos saída? Agora vamos falar de alguns erros comuns que a gente comete sem perceber e que podem piorar a situação. Por exemplo, minimizar o sentimento. Não precisa chorar por causa disso. Isso não é motivo para fazer birra.
julgar ou criticar. Se você tá parecendo um bebê, que feio, menino grande chorando, isso deixa a criança com mais raiva ainda e não ajuda em nada ela se acalmar. Ou então dá sermão. Eu já te falei 1000 vezes para não jogar os brinquedos no chão. Isso não ajuda a criança. Nesse momento a gente precisa ajudar a criança. Ameaçar, punir. Se você não parar de gritar, vai ficar de castigo. Você não vai mais ganhar presente. Ajuda. Vai acalmar o seu filho? Vai ensinar para ele a controlar os sentimentos dele, controlar? Vai. Ignorar, fingir que não está vendo a criança chorar ou gritar. Também não resolve. Ela se sente abandonada. Ceder a birra, dar o que a criança quer só para ela parar de fazer birra. Isso também não resolve. Aí toda vez ela vai fazer a birra para poder ter o que ela quer. Então, se você seguir esses passos, vai ser muito mais fácil de controlar e ensinar o seu filho como expressar os seus sentimentos. E principalmente o sentimento da raiva. É importante lembrar que não é apenas a raiva que precisa do nosso olhar. Todas as emoções são importantes e todas são válidas. Tristeza, medo, frustração, nojo, alegria, surpresa, ciúmes, ansiedade. Cada emoção tem sua função, sua mensagem, sua importância na nossa vida. E o nosso papel como pais não é reprimir ou negar essas emoções, mas sim ajudar os nossos filhos a identificá-las, compreendê-las e expressá-las de forma saudável. É isso. O problema está na forma de expressão, não está em a criança ter aquele sentimento. Todos nós temos sentimentos assim, todos nós temos. Não adianta falar assim, eu não sinto raiva. Sente. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes não sabe lidar com as emoções, que nos ensina a engolir o choro, a ser forte, a não demonstrar fraqueza, que nos diz que menino não chora, menina não sente raiva, que ter medo é coisa de criança. Mas esses mitos só prejudicam o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. A sociedade está aí. Será que ela está bem saudável emocionalmente? Algo precisa mudar. Algo precisa mudar. E é pelas nossas mãos, mães e pais das crianças de hoje, que precisa começar essa mudança. Vocês estão tendo acesso ao conhecimento. Acesso. Podem colocar em prática. Vocês podem fazer isso. O seu filho tem o direito de sentir tudo o que ele sente. E ele precisa saber que você aceita e valida esses sentimentos. Você é a pessoa mais importante da vida do seu filho, o pai e a mãe. Ele precisa saber que você aceita e valida esses sentimentos, que você não concorda com a forma como ele está expressando. Ele precisa saber que você está ali para ele, aconteça o que acontecer. Eu sei que lidar com as emoções dos nossos filhos e com as nossas próprias não é fácil. É um aprendizado constante, mas eu te garanto, vale a pena. Quando você se abre para essa jornada de conexão, de acolhimento, de crescimento mútuo, você está construindo uma relação mais forte, mais saudável, mais feliz com seu filho, com a sua filha. Você está preparando ele ou ela para a vida. Você está transformando o mundo e a sociedade. E esse é o meu papel. Proteger a infância, ajudando os pais nessa missão. E se você quer a minha ajuda pessoal nessa jornada, eu te convido a adquirir o meu e-book, A Linguagem Secreta da Raiva, decifrando os pedidos de ajuda do seu filho e aprendendo a responder com amor e eficácia. Tem um cupom de desconto lá para você. Para adquirir, você que assistiu esse vídeo, você vai ter 10% de desconto.
digita lá Sem Raiva 10. Neste guia completo você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre a raiva infantil. Desde a neurociência por trás das explosões emocionais, até dezenas de estratégias práticas para acolher, conectar e transformar a raiva em aprendizado. Você terá acesso a ferramentas, dicas e recursos para te apoiar em cada passo do caminho. Além disso, você vai aprender a identificar os gatilhos da raiva do seu filho e prevenir as crises, estabelecer limites com amor e firmeza, a cultivar a resiliência emocional, a promover a empatia e a fortalecer a autoestima do seu pequeno. Não perca mais tempo se sentindo perdido, perdida, culpado ou impotente diante das explosões de raiva do seu filho. Clica aqui no link abaixo, tá? Baixe o e-book e comece a construir uma relação que você sempre sonhou com seu filho. Acredite, é possível. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com outros pais e mães que precisam dessas informações, com os avós, com o cuidador, com a babá, com a professora do seu filho. Se inscreva no canal para mais dicas sobre parentalidade consciente e deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você achou, quais são as suas maiores dificuldades e como eu posso te ajudar ainda mais nos próximos vídeos. Tchau, até mais!